Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Talk Show, episódio no qual vamos continuar a nossa conversa aqui com o professor Joel Gracioso. E bem, no final do último episódio, nós comentamos um pouco, professor, sobre as virtudes, sobre o que Santo Agostinho fala que é a ordenação do amor, hora do amores, correto? Só que hoje em dia, quando nós falamos de virtudes, acho que nem nesse significado, mas tipo, entre os católicos, podemos dizer assim, é muito famoso conhecer a virtude como um hábito bom, um bom hábito. Então, você poderia relacionar um pouquinho mais essa relação de ordenação do amor que Santo Agostinho fala, como essa virtude de você ter um hábito bom, por exemplo, um hábito bom na paciência, etc. Qual a relação que há entre isso? Como podemos desenvolver isso daí um pouco mais? Então, na realidade, nós temos também um desenvolvimento da reflexão, né, sobre o conceito de virtude. Né? Então, Santo Agostinho pensava nesse contexto da ordem do amor, né, e questão de determinados hábitos também na nossa vida. Mas outros autores, como São Tomás, enfim, eles vão ampliar muitas vezes essas discussões. E aí, de fato, para simplificar, as pessoas geralmente fazem isso, né? Ou seja, virtude seria um hábito bom e vício seria um hábito mau. Né? No fundo, a gente precisa entender o seguinte, que na realidade nós temos capacidades naturais. Nós temos a nossa sensibilidade, nós temos a nossa inteligência, a nossa vontade. Né? São potências, no sentido de capacidades que nós temos, faz parte do nosso ser, da nossa natureza. Só que tudo isso precisa crescer, precisa se desenvolver, precisa amadurecer. E principalmente, né, eu preciso chegar a um ponto, dentro do meu crescimento como ser humano, ser capaz de fazer um bom uso de tudo isso. Né? Então, por quê? Porque eu posso, não necessariamente, usar a minha inteligência de uma maneira boa, né? Posso usar a minha inteligência, vai ficar fazendo esquema, um monte de estratégia para enganar os outros. Né? A minha vontade também, muitas vezes, não necessariamente uma vontade ordenada, forte, mas uma vontadezinha, né, bem fraquinha, dividida. Eu não consigo querer o que devo, né? A minha sensibilidade, às vezes, também é muito aguçada, né? A minha visão, o meu tato, né? Paladar, enfim. Isso, às vezes, acaba predominando, então eu não consigo ter, sei lá, controle no beber, por exemplo, né? Então eu fico ali, bebo, e tantas outras coisas. Então, enfim, nós precisamos de determinadas qualidades que, de uma certa forma, nos ajudem a saber fazer um bom uso de tudo isso, de uma maneira equilibrada. De uma certa maneira, as virtudes são isso. No primeiro momento, as virtudes são as qualidades, sei lá, ou essas disposições, né, para que a gente não faça qualquer uso, mas um bom uso. Né? Então, por exemplo, as virtudes intelectuais, elas vão ajudar a minha inteligência a ter essa disposição, ou seja, estar predisposta, preparada a realmente buscar a verdade e aderir a essa verdade. As virtudes morais vão ajudar aí também a minha vontade a buscar cada vez mais o bem e aderir a esse bem. Da mesma forma, ordenar também a minha sensibilidade, né? As minhas emoções, minha afetividade, minhas paixões, etc. Então, por isso que alguns vão entender que as virtudes, elas são essas qualidades ou essas disposições interiores permanentes. Ou seja, ela pressupõe uma constância. Por isso que eu só posso dizer de uma certa maneira que eu tenho aquela virtude na medida em que eu tenho essa permanência, essa constância. Não pode ser só de vez em quando que... Né? Sei lá, uma vez por ano eu tenho paciência. Então, não posso, né? Então eu tenho a virtude da paciência. Não tem, né? Ou seja, se só no Natal você tem paciência com a sua sogra, não dá, entendeu? Então, no fundo, né, precisa de algo mais, entendeu? Então, por isso que se fala uma disposição interior, permanente, constante, por isso que é hábito, né? É hábito nesse sentido, pelo qual, então, eu consigo, ou seja, é aquela história, minha inteligência, a maioria das vezes, ela está disposta às coisas da verdade. Minha vontade já está ali disposta e direcionada para essa questão do bem, ou seja, as virtudes são necessárias, são muito importantes por causa disso, né? Porque elas nos ajudam e facilitam muito. É só pensar o contrário também. Pensa o poder do vício. Né? Por que o vício é um grande problema na nossa vida?
Pode ver, tem pessoas que a gente conhece, que a gente olha e fala, meu Deus do céu, mas como é que essa pessoa consegue fazer tanta lambança em um dia? Ou seja, das 7 da manhã às 6 horas da tarde, ela conseguiu, sei lá, tomar 15 atitudes e decisões erradas. Mas por quê? Porque ela está predisposta. É o vício. É o vício. É tanto vício na alma e tanto vício no comportamento que ela, na realidade, nem pensa direito no que ela está. Ela tem essa disposição permanente para fazer o mal. Para fazer o mal. É isso. Depois ela até pensa, nossa, mas meu Deus, por que que, né? Ou seja, o negócio está tão enraizado que me predispõe para. A virtude é mais ou menos a mesma coisa. Então, no fundo, nós precisamos sim das virtudes, né? Para que a nossa inteligência, vontade, sensibilidade, afetividade consiga, para que a gente consiga vivenciar tudo isso de acordo com a finalidade natural de cada uma, né? E de uma maneira equilibrada, ponderada, onde a gente não vai se tornando uma pessoa, né, enfim, infeliz e que também problemática, né, que não consiga assumir a própria vida, não consiga ajudar os outros, né? Ou seja, tem muitas consequências negativas nesse sentido. Então eu fico feliz que, graças a Deus, se a gente for ver de alguns anos para cá, muitas pessoas estão voltando a falar sobre as virtudes, o que são as virtudes, como adquirir virtude, a importância, a natureza das virtudes, né? São Tomás de Aquino, nesse ponto, é imprescindível, né? Ou seja, se você pegasse uma teológica, principalmente a segunda parte, que ele trata ali muitas questões éticas e morais, no fim último do homem, mas tem toda uma parte que ele fala das virtudes e dos vícios. É um dos textos que eu particularmente conheço e são mais ricos, é mais rico, né? Eu não conheço um texto mais detalhado no sentido de examinar toda essa questão das virtudes. Que São Tomás. Incrível. Tá bem, então vemos a importância de alcançar a virtude, certo? E que nós não nascemos com elas. Isso, no caso, às vezes existe toda uma discussão nesse sentido, que é lógico, tem que localizar, né? Alguns colocam, alguns autores, que a gente até pode falar de virtude natural no sentido de uma certa predisposição natural para, né? Mas no geral, eu entendo que de fato, quando nós falamos, existem 2 âmbitos das virtudes, né? Quando a gente fala de virtude no contexto mais filosófico, nós estamos falando de uma coisa que é adquirida pelo ser humano. Certo. O ser humano, enfim, pelo seu esforço, por todo um procedimento, ele vai tentar adquirir diversas virtudes, né? Isso no âmbito da filosofia. Tá? Então, quando eu falo que a virtude é uma disposição interior, permanente, constante, né, para fazer o bem, etc. e tal, eu estou falando no sentido bem filosófico. Certo. Tá? E é aquela história, mesmo que a pessoa já tenha uma certa inclinação ou disposição na sua natureza individual para algumas coisas, assim. Exato. Isso não quer dizer ainda que ela já adquiriu aquilo totalmente, ela vai precisar buscar. Certo. Por isso que aí vai entrar aquela questão das virtudes fundamentais, das virtudes cardeais, enfim, nesse contexto mais filosófico. Porém, eu também posso analisar as virtudes no contexto teológico. E aí entra aqueles esquemas que vêm desde Santo Agostinho, São Gregório, passando por São Tomás, né? Essa relação entre os 7 dons e as 7 virtudes, né? 7 dons do Espírito Santo e as 7 virtudes infusas. Aí já é um outro contexto. Então veja que aí são as 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e as 4 virtudes cardeais, né? Prudência, temperança, fortaleza e justiça. E aqui geralmente dá bastante confusão. Por quê? Eu tenho 7 virtudes infusas. Se são infusas, então no contexto teológico, digamos que a noção de virtude muda um pouquinho. Entendeu? E pressupõe, evidentemente, a questão da graça, a questão da fé, etc. Enquanto que no contexto filosófico, aí é mais resultado do esforço humano. Por isso que a gente fala que é a questão adquirida. Então só tem que tomar esse cuidado. Quer dizer, se eu estou falando de virtude no contexto mais filosófico, né, que é aquela coisa... mesmo que tenha uma tendência ali natural, pressupõe uma busca, um esforço, uma aquisição, e aí é óbvio que não vai entrar nem a fé, nem a esperança, nem a caridade, claro, entendeu? Porque elas por si já são infusas. Porém, as outras 4 que pode dar confusão. Por quê? Porque prudência, justiça, fortaleza e temperança, eu posso analisar essas 4 virtudes ou do ponto meramente visto do ponto filosófico, portanto natural, etc. e tal,
ou eu posso analisá-las também como virtude infusa, e portanto, no contexto mais teológico. Então elas estão tanto aqui quanto aqui, só que aí muda um pouquinho o sentido. Então, mas para, digamos assim, para adquirir as virtudes infusas, né, da justiça, temperança, fortaleza e, como faltou? Prudência. Prudência. Prudência, eu sempre, né, e pelo que eu já estudei, pelo que eu vi que há necessidade do esforço pessoal da pessoa, dela ter a natural, digamos assim, para que Deus possa vir infundir a sobrenatural. Tanto que tem aquele princípio, né, tipo, a graça supõe a natureza. Sim. Então, Mas só tem que tomar um cuidado com isso, porque isso é o seu do batismo. É lá no batismo que começa a brincadeira. Por isso que não pressupõe isso. Ou seja, na medida que você é batizado, tem a questão dos 7 dons e as 7 virtudes. É a questão sacramental. Agora, talvez o que a gente tem que saber distinguir é o processo de crescimento e amadurecimento das virtudes. Entendi. Então, é outra coisa. Então, quer dizer, no fundo, dizer que você... Porque se são infusas, são colocadas por Deus. Entendeu? Então, é aquela história. Na medida que eu sou batizado, perdoado, purificado, eu recebo isso daí. E é lógico que todo esse processo continua depois com o crisma, né? Com a Eucaristia que eu recebo, enfim, todo o processo sacramental. Então, é complicado, por exemplo, se eu olhar só por esse lado, porque eu falei, uma criança não tem ainda bebê. Pensando logicamente. Mas ela recebeu. Agora, dizer que foi infuso e recebeu não quer dizer também que já está tudo pronto e acabado. Claro. E conforme ela for trabalhando para adquirir as virtudes naturais ou sobrenaturais... Exato. Aí é que entra esse ponto. Ou seja, mesmo que ela foi o bebezinho batizado, recebeu aquilo ali, para ela ir crescendo naquilo, lógico que ela vai ter que crescer na vida da graça, sacramental, oração, meditação, palavras de Deus, tá bom, tem isso. Mas ela também tem que crescer enquanto ser humano. Ou seja, toda a estrutura natural dela, porque existe uma unidade profunda. Então, por exemplo, ela foi batizada, vou dar um exemplo simples, e isso acontece muito, né? A pessoa é batizada, depois nunca mais volta para a igreja. Não volta para a igreja, não quer saber de nada, não reza, não vai para a missa, às vezes nem recebe o sacramento do Cristo, né? E, enfim, não busca, não faz nada. E também não recebeu uma boa educação, uma boa formação, uma boa orientação. Em outras palavras, o que vai acontecer? Essas 7 virtudes infusas não vão crescer. Não vai amadurecer. Entendeu? Porque no fundo é aquela história, né? No batismo começou uma nova identidade. Vou viver como filho de Deus. Então, como se Deus tivesse dado determinadas ferramentas ali, os 7 dons e 7 virtudes, que você precisa cultivar para que você consiga viver de acordo com essa nova identidade. Só que isso tudo aqui não substitui a necessidade também de você ter o seu desenvolvimento natural, né? A sua estrutura natural. Então, por isso que, pelo processo formativo da educação, tem que se passar por esse caminho de educar a sensibilidade, a inteligência, a vontade, e ao fazer isso, né, a afetividade, você vai estimular e orientar também o caminho das virtudes no sentido filosófico, no sentido natural. E aí as coisas vão se complementando, entendeu? Porque aí ela vai crescendo aqui, já recebeu isso, mas vai desenvolvendo junto numa unidade de personalidade. Certo. Eu acho interessante porque tem as virtudes teologais, certo? Que elas dirigem diretamente a Deus. E as cardeais, ela, em certo sentido, abarcam tudo que é o ser humano, podemos dizer assim, né? Tipo, a prudência e a inteligência, a justiça, a vontade, a temperança, o apetite concupiscível e a fortaleza e apetite irascível, certo? Então, se essas virtudes já abarcam tudo que é o ser humano, onde que entra os dons do Espírito Santo nessa história? Então, é interessante isso, essa pergunta é muito interessante, por quê? Se você for ver, se eu analisar só do ponto filosófico, né, a prudência, fortaleza, né, justiça, temperança, no fundo é uma tentativa de trabalhar o quê? Inteligência, vontade, afetividade e sensibilidade. É isso. Né? Então tá bom, já estou falando da estrutura humana. Exatamente. Só que tem um ponto aí que é importante, que a gente não pode esquecer. Do ponto de vista cristão, teve o problema do pecado de Adão, o pecado original. Certo. Esse pecado original feriu a natureza humana, não destruiu, mas feriu. Certo. Então a inteligência foi atingida, a vontade foi atingida, a sensibilidade foi atingida. Certo. Então, a imagem de Deus em mim não foi destruída, mas ficou embaçada. O negócio ficou meio complicado.
Então eu preciso passar por uma reconstrução. Olha que interessante, se você pega Santo Agostinho, se você pega São Gregório Magno, Santo Tomás, não lembro se tem mais alguém, todos vão fazer uma certa distribuição dos 7 dons e das 7 virtudes. Por quê? É a ideia de que mesmo as virtudes teologais, elas também ajudam no processo de restauração. Por isso que eu tenho, né, a fé, que vai trabalhar com a sabedoria. Certo. A caridade, que vai trabalhar com o conselho. Agora eu não estou lembrando. É fé com sabedoria, esperança com a ciência, né? Não, sabedoria não, desculpa. Fé com a inteligência, desculpa. A fé trabalha com a inteligência, o dom da inteligência. Tá? A caridade com o dom da sabedoria, exato. Então vai marcando aí. Fé, inteligência, caridade, sabedoria, esperança com o dom da ciência. Certo. E a prudência com o dom do conselho. Certo. Olha que interessante. 4 virtudes e 4 dons para restaurar a inteligência. Certo. Uhum. Então isso já diz algo muito importante. Isso já mostra claramente como que, lógico que tudo que está em nós, Deus nos deu, faz parte da nossa natureza, corpo e alma, beleza, ser humano integral, mas é nítido que a inteligência ocupa um lugar especial. Senão Deus não teria dado 4 virtudes e 4 dons para entrar no processo de restauração da inteligência. Então, a fé, com o dom da inteligência, restaura a sua inteligência no sentido dela conseguir não só ver verdades naturais, mas aderir às verdades reveladas, a dar a sua adesão a Deus e aderir a tudo que Deus revelou. Então, ajuda a minha inteligência a vislumbrar, não só, repito, as verdades naturais, né, que tem o alcance pelas minhas potências naturais, mas também aquilo que Deus revelou. E não no sentido de que eu vou entender totalmente, mas no sentido de não resistir e aderir ao mistério. Só que a minha inteligência tem outras funções. A minha inteligência emite juízos. Claro. Na medida em que ela emite juízos sobre a ação de Deus, sobre as criaturas e sobre os meus atos. Ora, para que eu emita juízos retos sobre o agir de Deus, né, mesmo com todas as minhas limitações, mas nós fazemos isso, né? Nós emitimos, por que Deus permitiu isso? Por que Deus fez isso? Mas o quê? Então, para emitir juízos retos sobre Deus, sobre a realidade divina e o agir de Deus, eu tenho o quê? A caridade e a sabedoria. Para poder emitir juízo sobre as criaturas que Deus fez e a razão de ser delas, eu tenho a virtude da esperança e o dom da ciência. Engraçado, mas ao falar da caridade, me parece que está muito mais relacionado com a vontade do que com a inteligência. Não. É interessante isso. Ou seja, porque agindo com a questão da sabedoria, porque lembra que a caridade vai te levar justamente a amar a Deus sobre todas as coisas. Exatamente. Entendeu? Ou seja, a caridade, enquanto virtude teologal, é aquilo que me leva a amar a Deus sobre tudo e tudo em Deus. Então, nesse aspecto teológico, isso vai repercutir na vontade. Vai. Mas, em primeiro lugar, porque a vontade também se inclina. Se a vontade é uma apetite, a gente né? não pode esquecer que a vontade é um apetite racional. Uhum. Se ela é um apetite racional intelectual, a tendência dela é buscar o bem que foi apresentado pela inteligência. Se a inteligência apresenta o bem certo, ela vai se inclinar para o bem correto. O que acontece aqui? Então, só voltando no esquema, quer dizer, você tem a virtude da fé e o dom da inteligência. Restaura a inteligência para aderir a Deus e as verdades reveladas por Deus. Você tem a caridade com a sabedoria. Restaura a inteligência para que ela emita juízos, né, retos sobre a realidade divina e o agir de Deus. Esperança e ciência ajuda a inteligência a emitir juízos corretos sobre as criaturas. E a virtude da prudência, no seu aspecto intelectivo, junto com o dom do conselho, ajuda a minha inteligência a emitir juízos retos sobre o meu agir, sobre a minha conduta. Sobre as coisas
Mas sobre o que eu realizo. pode se dizer sobre as coisas concretas ou no geral? Sim, é concreta no sentido dos atos realizados. Isso. Né? De eu poder ter uma visão crítica daquilo que eu realizei, dos atos cometidos, né? Dos atos humanos realizados. Então veja, 4 virtudes e 4 dons. Só que o ser humano não é só inteligência, né? Aí entra a vontade. E aí é interessante porque no caso da vontade entra a virtude da justiça, Sim. entendeu? E o dom da piedade. Depois você tem a virtude da fortaleza e o dom da fortaleza. Mas aí é da vontade, entendeu? ou da sensibilidade? Da vontade. Da vontade. Em primeiro lugar, da vontade. Por quê? Por que eu preciso da virtude da justiça e do dom da piedade? Para que a minha vontade, ela volte a ser reta e dê a Deus o que pertence a Deus. Para que ela queira prestar o devido culto, a devida referência e se adequar à vontade de Deus. Certo. Né? Por isso que São Tomás vai colocar, por exemplo, que a virtude da religião, ela nada mais é do que um desdobramento da virtude da justiça. Entendeu? Então, se a justiça é dar a cada um o que lhe pertence, né? E a piedade pressupõe toda a reverência, etc., então elas caminham juntas. Ela restaura a minha vontade no sentido do direcionamento, do ordenamento. Certo. E a fortaleza por motivos evidentes, né? Uma vontade fraca, dividida, não sei mais o que, então precisa dessas duas coisas, tá? E por fim, na sensibilidade e na afetividade, aí vem a temperança e a questão do temor de Deus, né? Que me gera em mim toda essa preocupação, esse carinho com Deus, né? Essa reverência de não querer ofendê-lo nem nas mínimas coisas, e, portanto, toda a questão da moderação também necessária na satisfação dos apetites sensíveis. Então, esse esquema que o Agostinho, o Gregório Magno, o Tomás coloca, me parece que é interessante por causa disso, porque mostra que, além das nossas capacidades naturais, eu preciso de 7 virtudes infusas, que passa pelo sacramento, Claro. e 7 dons, que trabalham juntos nesse processo de restauração da minha totalidade, ou seja, da minha inteligência, da minha vontade, da minha sensibilidade. Certo. Esse aspecto. Tá, beleza. Mas aí você fez toda essa relação das virtudes com os dons, né? Mas qual seria propriamente a diferença específica entre eles? Porque se ambos são sobrenaturais e ambos influenciam o nosso agir para se atingir de modo sobrenatural, que é a santidade, digamos, né, que está relacionado com a santidade, qual é a diferença específica deles? Por que tem que ter as virtudes e por que tem que ter os dons? Porque é aquela história, por um lado você tem a própria missão do Espírito Santo, que é de santificação. Né? Então, 7 dons do Espírito, como se fossem 7 faculdades, estruturas novas que vão me capacitar, né, a viver dessa forma nova. Né, então veja que são ações do Espírito Santo. Entendeu? Essa que é a grande questão. Ou seja, você tem esses dons que são novas capacitações do Espírito Santo em mim. E, portanto, ações dele, por isso que eu não devo resistir e entristecê-lo. Né? Mas me aplica cada vez mais. Então, esse é um ponto, ou seja, é a necessidade da ação do Espírito Santo na minha vida para que ocorra o processo de santificação, que é a sua grande missão. Que é me santificar. Isso é uma coisa. E outra coisa são as 7 virtudes, né? Que aí, de fato, também é necessária, porque já não são simplesmente mais vinculadas à questão específica do Espírito Santo, da missão do Espírito Santo, né? Mas está vinculada ao quê? A uma graça, né, maior vinculada à questão do batismo ali, mesmo os sacramentos com crisma, para que eu consiga vivenciar isso, ou seja, essa nova identidade. Claro, então, no fundo, é lógico que por trás, se você for ver, é evidente que a graça sempre está por trás. Seja no caso dos 7 dons do Espírito Santo, seja no caso das 7 virtudes. Né? Mas me parece que as duas coisas são necessárias, porque no fundo é como se os 7 dons, eles vêm ampliar as nossas faculdades, etc. Enquanto que as 7 virtudes é um processo de colaboração, de estar junto ali. Elas não só ampliam, ou seja, não é exatamente a mesma coisa. Por isso que eu falo, uma coisa é a especificidade do Espírito Santo, é a missão do Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo. Né? Outra coisa são as virtudes infusas
que não são mais simplesmente disposições interiores permanentes, né? Tem um termo que eu não estou lembrando agora que se usa, mas é a ideia de que essas virtudes, elas vão me ajudar a viver, ou seja, é como se fossem ferramentas, é um novo instrumental que Deus está te dando, ou seja, eu fui perdoado e nasci de novo no batismo. Tenho uma nova identidade. A questão é, sozinho eu não vou dar conta disso. Sozinho eu não vou dar conta. E aí é lógico que Deus vem, o que ele faz? Ele te dá a graça santificante. No fundo, é aquilo que o padre Garrigou Lagrange, né, ou o Rui Marins chama a atenção nos livros dele, no sentido de que nós temos a vida natural, e essa vida natural, ela pressupõe uma estrutura natural. Certo. Quando eu sou batizado, começa uma vida sobrenatural. Essa vida sobrenatural, ela pressupõe uma estrutura sobrenatural. E essa estrutura sobrenatural é constituída pela graça santificante, em primeiro lugar, Claro. né, começa com o batismo, os 7 dons do Espírito Santo, que já pressupõe a missão e a ação do Espírito Santo na minha vida, na sua especificidade, que é um processo de santificação, e, portanto, os 7 dons, eles te capacitam a você realizar atos de acordo com essa nova identidade. Enquanto que as 7 virtudes, me parece que a ação delas é mais próxima e restrita nas faculdades que foram feridas. É nesse sentido. Ou seja, os 7 dons é uma coisa um pouco mais ampla, né, no sentido de que você tem essa nova identidade de filho de Deus. E aí eu vou te dar aqui ferramentas para que você consiga ter uma vida, realizar atos de acordo com essa nova identidade. Nova identidade, faz sentido. E os 7 dons é mais cirúrgico, entendeu? É tipo assim, eu vou restaurar a sua inteligência para que ela consiga ser mais eficaz na relação com Deus em específico. Não é atos no sentido, entendeu? Claro. Aqui é mais geral, aqui é específico, ou seja, a sua inteligência precisa ser restaurada na sua intimidade para com Deus. Por isso fé, esperança e caridade. Mas se for parar para pensar, tem aquele princípio, né? O agir segue o ser. Se for parar para pensar nisso, pode ter essa relação entre os dons e as virtudes, não? Sim, por isso que Agostinho, Gregório e Tomás, o que eles fizeram? Você tem a especificidade, tem isso, porém vamos juntar. Porque no fundo, essa articulação tem que acontecer, porque a reconstrução é da imagem. A reconstrução é da natureza. Se é a reconstrução da natureza, mesmo tendo cada um a sua especificidade, os dois são importantes. Ou seja, por isso que eu pelo menos interpreto dessa maneira, né? Se tivesse só os 7 dons, é como se, tá bom, a minha natureza está sendo transformada, a receber essa identidade, e isso vai me capacitar a ter uma conduta, comportamento e realizar atos de acordo com essa nova identidade de filho de Deus. Mas as 7 virtudes, aí eu vejo de novo a expressão da bondade de Deus, da sua grande misericórdia. Porque só isso, de uma certa forma, tá bom, já poderia nos salvar. Mas Deus vai além, né? Ou seja, é aquela história, né, que alguns santos dizem, né? Não tem como vencer Deus na sua generosidade. É impossível. Ele sempre vai além, né? Ele sempre nos surpreende. Então ele vem dar 7 virtudes, né? Ou seja, porque além se você parar para pensar, por que ele precisaria dar isso se já tinha as naturais? Ou seja, se o ser humano, mesmo depois do pecado, ele poderia adquirir determinadas virtudes, e essas já ajudariam, então quer dizer, já poderia ter essas, já deu a graça, os 7 dons. Para que 7 virtudes infusas? Entendeu? Então quer dizer, isso daqui já produziu um efeito, mas eu vejo em primeiro lugar a expressão do quê? Da bondade. Mas ao mesmo tempo da sabedoria de Deus. Ou seja, eu estou te dando aqui a graça, no sentido geral, eu estou te dando toda essa especificidade do Espírito Santo, no sentido da sua conduta, do seu modo de agir com essa identidade, só que eu quero fazer uma restauração mais cirúrgica. Eu quero ir trabalhando na sua inteligência, na sua vontade, na sua sensibilidade, não só no âmbito das virtudes naturais, que você vai lutar, vai buscar aí, etc. Mas eu quero já desde o seu batismo fazendo com que isso também, junto com os 7 dons, vai produzir um efeito restaurador muito maior. Que não é uma questão só do seu comportamento de acordo com essa nova identidade, é mais que isso. Né? Porque eu posso te ajudar a ter um novo comportamento, tá bom, mas eu quero mais, eu quero que você tenha uma inteligência renovada, eu quero que você tenha uma vontade mais ordenada.
Eu, pelo menos, eu entendo assim. Impressionante, interessante. Muito interessante como você vai conseguindo aprofundar uns temas e adquirir a verdade. Bem, então, se você gostou desse conteúdo, se você achou que foi útil para você, compartilhe, dê seu like. Como eu já falei, siga o professor João Gracioso, o arroba dele vai estar aqui na descrição do vídeo. E já ative as notificações porque ainda temos mais um episódio de Talk Show, no qual vamos adentrar temas muito importantes.